Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre oferta, a segunda aula, e eu queria fazer um resumo da primeira para a gente entrar na segunda. Então nós começamos a semana passada com algumas perguntas. O que a gente dá? A gente dá dízimo, a gente dá oferta, a gente dá dízimo e oferta, ou dízimo ou oferta. O valor que a gente dá importa ou não importa? O que é dar de todo o coração? Quando eu dou de todo o coração, o valor que eu dou importa ou não importa? Deus não precisa do nosso dinheiro? É isso mesmo? Quem que precisa então do nosso dinheiro? Se tudo é de Deus, o que nos faz inconstantes e negligentes com a oferta? Então, a gente está falando abertamente, à luz da Bíblia, sobre esse assunto. Dinheiro é um assunto muito importante. E na palavra de Deus, por isso Jesus falou tanto sobre o dinheiro, né? Dinheiro nunca é o problema, irmãos e amigos. O amor ao dinheiro é o problema, como a palavra de Deus ensina. A atitude errada que nós temos com o dinheiro é o problema. Semana passada nós falamos que das 38 parábolas, 16 tratam de como lidar com dinheiro e com bens. Na verdade, Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre quase todos os outros assuntos na Bíblia. E a gente viu isso. Há 500 versículos sobre oração, mais ou menos de 500 sobre fé. E alguém lembra quantos versículos sobre dinheiro e bens? Alguém lembra o número? Isso, 2.350 versículos tem na Bíblia sobre dinheiro e bens. Então nós falamos sobre isso e a gente começou a sedimentar o nosso conhecimento e o nosso ensinamento baseado em três princípios importantes. Número 1, que o dinheiro compete com o Senhor pela nossa vida. É interessante que Jesus aqui em Mateus 6, ele diz: ninguém pode servir a Deus e a dois senhores, odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então a gente estudou semana passada que o dinheiro, ele é um concorrente do Senhor no nosso coração. Então nós não podemos ter dois deuses em nosso coração, e na visão de Jesus, o dinheiro é um forte concorrente para querer sentar no trono do seu coração mesmo, né? Então a gente viu que o dinheiro e os bens são os maiores competidores com o senhorio de Jesus em nosso coração, em nossa vida. Aí, outro princípio foi que a maneira que lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor também. Em Lucas 16 nós lemos assim: se vocês não forem dignos de confiança lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então a gente falou, a maneira que a gente lida com o dinheiro, a maneira apropriada, se a gente lida de acordo com os princípios espirituais, bíblicos, então nossa comunhão com Cristo vai ser cada vez mais forte. Se a gente gerencia nossos recursos, nossos bens, nosso dinheiro de maneira infiel, sem princípios espirituais, obviamente isso vai afetar a sua vida espiritual negativamente. E o terceiro princípio, a gente falou que grande parte da vida gira em torno do dinheiro. É verdade, né? A gente passa a maior parte do tempo trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar as contas, né? Então Deus nos prepara para a gente viver uma vida conforme os seus ensinamentos, o seu projeto que Ele tem para a gente aprender a lidar com o dinheiro. E nós terminamos falando sobre esse princípio que Paulo fala. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente destacou que Paulo, então, ele aprendeu, né? Então nós somos pessoas capazes de aprender, e é isso que nós vamos falar hoje. O que nós podemos aprender, né? Primeira coisa importante que a gente precisa aprender é isso: a essência do que Cristo procura. Cristo procura verdadeiros adoradores. Então, quando a gente fala em oferta na igreja, todo mundo treme. Tem gente que até se arrepia, não gosta desse assunto.
Mas Deus está interessado no coração do ofertante em primeiro lugar. É isso que Deus se preocupa com cada um de nós, um coração que há em cada um de nós. Se o interesse de Deus fosse meramente pelo seu dinheiro ou pela oferta, então ele aceitaria qualquer tipo de oferta. Mas a gente vai perceber ao longo das Escrituras que não é isso que acontece, que Deus não aceita a oferta de muita gente, porque Ele primeiro vê o coração do ofertante. Então vamos começar o nosso estudo hoje aqui em Malaquias, capítulo 1, versículo 9. Olha a pergunta. Agora, supliquem a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Percebe? Ele fala do coração do ofertante e depois ele fala da oferta. Deus, ele está preocupado com o nosso coração. Quando ele rejeita a oferta, porque ele perdeu o prazer no ofertante. A gente conhece muito bem o exemplo de Ananias e Safira, que eles deram uma considerável dinheiro, mas a gente sabe a história deles. E também a gente tem uma história muito conhecida. Olha aqui em Gênesis 4. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta desse. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Olha que interessante, o nome do ofertante sempre aparece primeiro do que a oferta. A gente vê isso ali em Abel e a gente vê isso em Caim. A diferencial nas questões da oferta aqui é uma coisa muito interessante, porque a oferta é uma das formas de adoração que nós temos a Deus. É o coração com que a gente faz as coisas para o Senhor. E tem várias áreas, né? O louvor, a maneira que a gente se dedica um ao outro. A gente tem várias oportunidades de manifestar, de adorar a Deus de várias formas. A oferta é uma delas. Qual foi o problema de Caim aqui? Segundo as Escrituras, foi o seu comportamento. Segundo as Escrituras, foi isso. Olha o que ele diz no versículo 7. Se você fizer bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba que o pecado espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso que Deus fala. Então, qual que é a pergunta que a gente vê? Deus está perguntando, o que está atrás do seu comportamento, meu amigo? O que está acontecendo com o seu coração? Não é só a oferta que você traz, mas como está o seu coração. É isso que Deus está preocupado, isso. O que está atrás, irmãos e amigos, o que está atrás do nosso comportamento? É o nosso coração. É o nosso coração, sempre é o nosso coração. Nosso coração, a gente reflete na maneira que nós falamos, na maneira que nós olhamos, na maneira que nós nos comunicamos, na maneira que a gente perdoa ou não perdoa, na maneira que a gente trabalha, na maneira que a gente vive. Tudo que está dentro do nosso coração vai sair em vários momentos e oportunidades na nossa vida. Mas olha o que Abel fez. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Então, um tempo depois, passou e Abel foi lá levar suas ofertas. A gente não sabe quanto é esse tempo. Foi um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, meses, talvez anos, ninguém sabe. Mas fica claro aqui que o tempo passou. E aí ele foi lá e levou a sua oferta. Então, nos parece claramente que Caim deixou para depois fazer o que ele tinha que fazer com Deus. Fica claro que ele não priorizou o que ele devia ter feito. E fica mais evidente quando você faz o contraste com o irmão dele. Olha que interessante, com Abel. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta. Então ele trouxe as primeiras crias. Elas já nasceram e já levavam. É isso que ele fazia.
quando até Abel teve acesso aos seus primeiros ganhos, olha que interessante. O que ele fez? Ele não pensou em usufruir do que ele ganhou, mas ele pensou em primeiro em ofertar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar e honrar a Deus com o que ele tinha recebido, obviamente, de Deus, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Caim foi o contrário, né? Ele fez o oposto, ele se colocou em primeiro lugar e depois foi lá, algum tempo depois, levar suas ofertas. O que Deus queria? Não é oferta a discussão aqui, ele está atrás do coração da gente. Que tipo de coração a gente tem? É isso que ele está atrás de cada um de nós, né? O que Deus deseja é a declaração que está atrás da nossa oferta. O valor importa? Você vai ver que importa, muito, porque eu acho muito não correto a gente falar assim, Deus não importa com valor, Deus importa com o nosso coração, se a gente está dando todo o coração. Quem dá de todo o coração, qualquer coisa na vida, dá sacrificialmente. Você vê isso numa família, você vê isso no trabalho, você vê isso em qualquer lugar. Quando você vê uma pessoa entregue, você sabe que ela vai dar tudo que ela tem. Mesmo se uma pessoa de coração está nisso, ela vai fazer isso em qualquer área da vida dela. Então, Deus deseja um coração que valorize a Deus antes de qualquer coisa na vida, inclusive antes dos seus ganhos materiais, financeiros, bens, etc. Porque a gente vê isso claramente nas Escrituras. Olha aqui comigo em Marcos 12. Ama o Senhor, o seu Deus, né? Porque aí um dos fariseus se aproxima de Jesus e pergunta, qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus responde, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Fica claro que nessa Escritura, a intensidade do coração é o que Deus está buscando em nós. É para você dar o quê? Tudo, de todo o seu coração. É isso que ele está falando. Quando você dá a sua alma, dá com toda a sua alma. Quando você dá com o seu entendimento, dá todo o seu entendimento. Se envolva mesmo, se envolva de coração. E quando for dar suas forças, dê todas as suas forças mesmo, para você ficar minado de não ter mais força, de tanta força que você está dando. Então, quando o Senhor revela para nós o que Ele quer de nós, é que Ele quer que o amemos com intensidade, de nosso coração, alma, entendimento, força. Ou seja, o que Ele está pedindo para mim e para você? O mais importante da sua vida. Não tem coisa mais importante na nossa vida que o seu coração, a sua alma, o seu entendimento e a sua força. Isso aqui tem muito mais valor que seu dinheiro para Deus. Mas se a gente cumpre isso aqui, todas as outras áreas da nossa vida vão ser influenciadas por essa Escritura que potencializa a gente viver um cristianismo muito mais intenso, muito mais verdadeiro na nossa vida. É o mais importante. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Que a gente, isso aqui, o que simboliza? Que dentro de você, no seu interior, Deus tem um lugar extremamente especial e único na vida. Que nada dentro de você compete com Deus. Não tem nenhum outro Deus na sua vida. Não tem nada mais que te interessa do que Deus. Não tem nada onde você vai dar mais seu coração, sua alma, seu entendimento, suas forças, do que no seu relacionamento com Deus e as coisas de Deus. E depois você vai dar em todas as outras coisas na sua vida. O que Deus está mostrando? Que Ele quer de você é o que Ele dá para você. Intensidade e coração. É isso que Deus faz. Conosco Ele dá a intensidade. Ele dá o tempo. Ele dá o amor dele, Ele dá a certeza, Ele fala do relacionamento que Ele tem conosco, do amor que Ele tem. É isso que Ele dá para cada um de nós, e é isso que Ele deseja que a gente retribua, para que esse relacionamento seja íntimo, forte, cresça cada vez mais na nossa vida. O anseio divino de Deus é por comunhão. Ele quer ter comunhão comigo e com você. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Esse é o anseio de Deus, intensidade. Qualquer pessoa que tem um relacionamento na vida, marido e esposa, pai e filho, mãe e filha, a gente quer intensidade, a gente não quer morneza, não é verdade? Você não quer ter um casamento morno, que a sua relação com sua esposa é morna. Você não quer ter filhos em casa, que um não liga para o outro, um sai, entra, volta, ninguém fala com ninguém. Ninguém quer isso na vida.
Ninguém nem quer um trabalho assim. Você chega no trabalho, não conhece ninguém, não tem relacionamento com ninguém, você entra e sai, ninguém sabe que você existe. Ninguém quer nada disso. A gente quer relacionamento. Deus é assim mais do que qualquer pessoa desse mundo. Ele espera ansioso por esse nível de relacionamento, de paixão com cada um de nós. Por essa razão, nada deve ficar entre nós e Deus. Deus está mais preocupado com o seu coração do que com a sua oferta, mas muito mais preocupado, porque a nossa oferta revela onde a gente está no nosso coração, né? O amor que a gente tem pelo próximo revela onde está nosso coração. O amor que a gente tem pela família revela onde a gente está. O amor que a gente tem pelo trabalho, a intensidade de ajudar os necessitados, um coração, tudo revela aonde a gente está na nossa vida. O que Deus deseja é que por meio da oferta, estamos falando da oferta agora, a gente declare isso por meio da nossa oferta. A gente está falando sobre oferta hoje. Quando a gente fala de outro assunto, é o mesmo assunto. Então tudo tem a ver com o desejo de Deus, de Ele ver a gente expressando a intensidade e o amor que a gente tem por Deus. E esse é o desejo que Ele tem, essa é a expectativa que Ele tem para nossas vidas. Olha a expectativa que Deus tem para você e para mim, e que Jesus nos ensina aqui, que esse é um ponto importante agora, para a gente pensar sobre o que Deus espera de nós, que somos cristãos desse século, né? Então, Ele fala aqui, olha, pois eu lhe digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus olha para os mestres da lei, para os fariseus, e Ele fala, meu irmão, eu, você, nós que somos cristãos, não é para a gente estar no nível deles, é para ser, olha lá, ó, muito superior. E aí Ele ensina, aí Jesus vem e fala da expectativa que Ele tem para você e para mim. Então olha a expectativa que Ele tem em algumas áreas da vida, e a gente vai ler algumas escrituras para a gente entender isso. Vamos lá, a primeira expectativa que Ele fala é sobre homicídio, matar alguém. Olha o que Ele fala, vocês ouviram o que foi dito antes, né? O que foi dito antes? Não assassine. Não assassine de jeito nenhum. E quem assassinar estará sujeito ao julgamento. Mas eu digo, agora, tem algo superior que nós, cristãos, vamos ter que fazer. Ele fala que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Você percebe como Jesus chama a gente para um outro nível, o nosso coração? Olha a próxima, sobre adultério. Vocês ouviram o que foi dito, vocês já ouviram, né? Vocês, mestres da lei e fariseus, né? Não adultere, mas eu digo, agora, olha aqui, quem olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Se seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. De novo, qual que é a expectativa de Jesus para você e para mim? Superior. Superior. Vamos lá, sobre julgamentos. Sobre juramentos, desculpa. Foi dito isso, também aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por moralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e que se casar com a divorciada comete adultério. Então, desculpa, ele está falando de novo sobre isso. Não é sobre julgamento, é sobre o divórcio e o adultério. Olha o que ele fala sobre isso, né? Então, como é importante a gente ver que Jesus está chamando a gente para um nível superior. Olha aqui, Mateus capítulo 5, versículo 33. Vocês também, agora é sobre juramento. Vocês ouviram o que foi falado nos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu digo uma coisa, olha onde Jesus nos chama: não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim,
quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está chamando o povo cristão? Para um outro nível. Um outro nível superior, ele está dizendo. Sobre vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso era assim. Mas agora eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, meu irmão, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processar você e tirar sua túnica, deixe que ele leve também a sua capa. Se alguém forçar caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O que Jesus está fazendo? Chamando a gente para um nível superior. Amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Não, mas eu digo, amem seus inimigos. Não só amem, orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então você vê, é um nível superior. E depois Jesus vem e fala sobre necessitados. Você, quando for ajudar o necessitado, então não faça como os fariseus e mestres da lei faziam, que gostavam de aparecer. Não deixe a sua mão direita saber o que a esquerda faz, não deixe a esquerda saber o que a direita faz. Ele fala, ele chama para um nível superior. Depois ele fala sobre oração. Olha, quando você for orar, entre num quarto, feche a porta, num quarto que nem tenha janela para que ninguém te veja, porque você está chamando para um outro nível, porque o nível dos mestres da lei, dos fariseus, era orar na rua para ser visto. E Jesus fala, não, acabou, é um nível mais alto que eu estou te chamando sobre isso. Quando Jesus fala sobre jejum, né? Os mestres da lei, fariseus, eles ficavam com aquela cara triste, nós já estudamos sobre isso, não lavavam o rosto para fazer aquela cara de coitado, eu estou jejuando. Jesus fala, não, o nosso nível do cristianismo é superior. Quando você for jejuar, meu irmão, você lava o rosto, você escova os dentes, você põe uma roupa bonita, você passa perfume e não deixa ninguém saber o que você está fazendo. Esse é o chamado para cada um de nós, E aí em Mateus 6:24, Jesus fala, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus do dinheiro. Então Deus deixa claro que cada um tem uma escolha para fazer. E ele termina o capítulo falando sobre Mateus 6, né, daquele versículo 27, 33, que é para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida, né, para as preocupações não tomarem a nossa mente. E Deus diz, se você colocar o reino dele em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Ele fala claramente. Então nossa natureza, a natureza humana é segurar e não confiar. É isso que Deus está pedindo, Ele chama cada um de nós. Então você vê, o que você percebe, o que a gente percebe aqui, que o maior desafio não é de Deus acrescentar coisas na sua vida. O maior desafio não é Deus suprir as suas necessidades. O grande desafio é a gente colocar o reino em primeiro lugar. Porque Deus, Ele vai fazer o que Ele prometeu em Mateus 6. Ele vai dar o que você precisa. Mas o desafio é o que está por trás de tudo, irmãos. É o coração. É o coração. E o nosso coração não deve ter medo de depender de Deus completamente. Porque às vezes o nosso coração tem medo de ser completamente dependente de Deus. Deus quer o seu coração e o meu coração no lugar certo. Esse é o desejo dele para cada um de nós. Deus quer abençoar cada um de nós. Ele quer dar o melhor, Ele sempre vai dar o melhor. E a gente vai terminar aqui em Mateus 23, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do caminho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. O que a gente vê aqui? Que Jesus afirma claramente que os mestres da lei e fariseus davam dízimo, mas estavam negligenciando outras áreas da vida deles tão importantes.
Então você pensa, quando você lê essa escritura, baseado em tudo que a gente leu, que a expectativa de Deus é maior para nós do que para os mestres da lei e fariseu, qual é o argumento que a gente teria para pelo menos não dar 10% da nossa oferta baseado nisso? Que é isso que eles davam. Então quando Jesus chama cada um de nós, Ele chama a gente para um nível superior aos fariseus e a todo mundo. Então, isso é uma coisa desafiante para cada um de nós, na nossa vida espiritual. Eu tenho aprendido muita coisa nos últimos 2 anos sobre dinheiro, sobre oferta. Eu fiz um curso com o Rui e a Juliana, muito bom, excelente, é um curso maravilhoso que você pode, baseado muito nos princípios bíblicos, mas um dos exemplos que mais me constrangeu nesses últimos 2 anos, eu tenho visto muito, é um senhor lá nos Estados Unidos chamado Bin, que ele era multimilionário e ele vivia uma vida muito simples, porque ele queria usar o dinheiro dele para o reino de Deus. Quando ele faleceu, ele deu esse dinheiro para a igreja, a esposa dele deu esse dinheiro para a nossa igreja em Boston, com um pedido, que a gente usasse o dinheiro para treinar jovens. E eram milhões de dólares, muito dinheiro. O cara era muito rico. Eu já contei um pouco a história dele, mas vivia de uma maneira simples. Quando eu vi essa história, me constrangeu, porque eu estou vendo quantos jovens em São Paulo estão sendo treinados com esse dinheiro que esse cara nem conhece a gente, nem conhece os jovens, mas Deus colocou um desejo no coração dele de ser generoso. Quando eu vi o exemplo dele, eu pensei na minha oferta, na minha. Que eu estou sendo generoso? Eu sempre dei 10% ou mais, mas eu comecei a colocar no meu coração um desejo de dar mais. Eu estou compartilhando isso, não é por orgulho, por nada disso não, porque a gente tem que falar de oferta abertamente, e eu não tenho medo de falar sobre isso, né? Não tenho medo, eu não estou aqui para me exaltar, quem me conhece sabe que o propósito não é esse. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho aumentado a minha oferta nos últimos anos. Hoje eu dou 15% de oferta. Estou muito feliz com isso. E eu ajudo algumas coisas a mais na igreja. Então minha oferta já está em 18% do que eu recebo. Eu trabalho para a igreja, vocês sabem. Então que eu recebo, eu estou fazendo isso. E eu faço isso de todo o coração, porque eu vejo que o melhor investimento do meu dinheiro é para ajudar pessoas a se tornarem cristãs. Né? E eu vou falar sobre isso na próxima aula, sobre o pão da vida, sobre o que a gente vai deixar nesse mundo, né? Mas a gente vai falar isso depois, outro assunto, né? E agora também a gente recebe o 13º, eu também estou dando oferta sobre o meu 13º. Então o que eu estou dizendo, irmão, não é o valor, o que está atrás disso, é o coração do ofertante, é o nosso coração que Deus está interessado. Nosso coração. E é impressionante o que a palavra de Deus fala: quanto mais você dá, mais feliz você é. Impressionante. E como Deus abençoa de várias formas a nossa vida quando a gente dá. Então que a gente possa buscar esse coração, né? Esse coração de ser generoso, como Jesus está dizendo aqui. Olha, se os fariseus dão 10%, o que Deus espera de você e de mim, na expectativa que Ele tem de maneira superior? A expectativa de Deus, com certeza, é que eu e você sejamos muito generosos. Buscar esse coração de um adorador e ações que acompanhem essa vida, né? Irmãos, pensa nisso, não seja um reservatório, guardando tudo para si, mas seja um canal que alimenta os outros também, que auxilia, que serve outras pessoas, né? Quanto mais apaixonado por Deus, quanto mais esse coração entregue a gente tem, mais fonte de bênção a gente vai ser para outras pessoas. E olha, nós que somos cristãos, não tem coisa melhor que você experimentar ser fonte de bênção para alguém. Poxa vida, isso é uma realização, um privilégio, que só por Jesus a gente tem. Só por Jesus a gente tem. E Deus deseja isso, né? Que a gente faça tudo de todo o coração, né? E que você se sinta abençoado, mesmo. E que a gente se sinta tão abençoado que a gente vai ser impossível ficar calado. Impossível ficar calado e anunciar Jesus
porque isso é o que queima dentro do nosso coração. Amém? Então, muito obrigado por você ouvir. Então, a gente não tem grupo de discussão, porque ainda nós estamos falando dos conceitos que Deus está trazendo para buscar o nosso coração. Tá bom? Então, vamos orar juntos e vamos ter um intervalo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial, que a gente pode falar de qualquer assunto aqui, especialmente esse assunto sobre oferta. E eu acredito de todo o coração mesmo, vendo tantas notícias essa semana, e como realmente a ganância por dinheiro, por poder, e por mais dinheiro e mais poder, tem destruído a vida de pessoas. É impressionante isso. Como tem saltado a meus olhos tantas notícias, que por trás das histórias é poder e dinheiro. Pai, ajuda-nos a ter um coração como o de Ti, Deus. Ajuda-nos a ter um coração generoso, não só nas ofertas. Nós queremos crescer como igreja, crescer na oferta, queremos um dia ir para um outro lugar que não esse aqui. Temos tantos sonhos, mas é mais do que isso. É o coração que o Senhor quer. Porque daqui 40, 50 anos, não vai importar muito para cada um de nós se a gente estava num prédio melhor ou não. A única coisa que vai fazer diferença é o coração que a gente tinha. Era a paixão que a gente tinha, era o amor que a gente tinha, era a generosidade. E que a gente possa viver, como Mateus 6,33 fala, que a gente coloque o reino em primeiro lugar mesmo. E a gente aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar completamente em Ti e ter esse coração que o Senhor tanto deseja e tanto tem lutado para que a gente tenha, Deus. Muito obrigado, te agradecemos por esse momento especial e oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, vamos ficar em pé, vamos ter um convívio de 10 minutos.